caminho, ajuda a caminhar. Oração, comunhão, alegria, palavra que ensina a amar é Deus. Senhor Jesus, dando prosseguimento à nossa revista Oração, seguiremos na sua segunda lição, que tem por título Vós orareis assim. Texto áureo. Portanto, vós orareis assim. Mateus capítulo 6, versículo 9. Verdade prática. Jesus nos ensina a orar. Leitura bíblica. Está em Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando Cristo condenou o que era errado, ele nos instruiu a fazer o melhor. As suas instruções foram de reprovação devido ao fato de não sabermos pelo que orar, como deveríamos orar. Ele aqui nos ajuda em nossas deficiências, colocando palavras em nossos lábios. Portanto, vós orareis assim. Oração em resposta. É bem interessante que é uma realidade que quando nós oramos, nós esperamos uma resposta do Senhor Jesus. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele certamente tinha em mente que a oração e resposta era um binômio, assim como o comentarista aqui fala, uma reciprocidade. Ou seja, são ligados um no outro. Quando oramos, esperamos uma resposta do Senhor Jesus. E Jesus ensinou a todos a orar de forma que alcançasse a resposta do Pai. O ensino de Jesus sobre oração não se destinava a uma classe especial de pessoas, antes incluía todos os discípulos, como é visto lá em Mateus capítulo 5, verso 44, que diz assim: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Percebe-se que ele ensina que a oração não ia ficar somente ali entre eles, um orando somente um pelo outro, e pessoas próximas a qual eles tinham afinidade. Não, a oração ela era aberta a todas as pessoas, até aquelas pessoas que não têm uma certa intimidade conosco, não se aproximam tanto de nossa pessoa e muitas das vezes se tornam pessoas que não nos desejam o bem, porém devemos fazer ao contrário, orarmos por ele para que Deus venha tomar a providência devida sobre sua vida. Não uma oração desejando mal, pois Deus não responde a esse tipo de oração, mas uma oração principalmente focada na salvação dessa pessoa. Orar, interessante, que orar, nós temos aqui, pelo menos aqui no Sudeste, em algumas igrejas, não generalizo, nós temos a concepção de que orar é algo mais centralizado e focado dentro do círculo de oração, talvez pela disponibilidade das irmãs e estar sempre buscando o Senhor em oração, pelo fato dos maridos estarem provendo os meios. Mas a oração, em si, círculo de oração, ela não especifica o sexo, ou se a oração é somente para a mulher. Não, a oração ela é para todos. Todos devemos buscar ao Senhor em oração. É interessante que achamos que não, tem pessoas específicas que têm dom de orar, que só ela tem que ser separada para esse ministério da oração, ela tem esse chamado. Não, todos fomos chamados à oração, a buscar em Cristo Jesus não somente aquilo que precisamos, mas primeiramente um relacionamento íntimo e próximo de Cristo Jesus, de Deus, o Pai, através
das nossas orações. Aí Jesus, ele vem ensinando as qualidades da oração, com fé e sem complicação. Independente do tempo, se extensa, se curta, ela deve ser moldada dentro da ideia de oração em que Cristo Jesus nos ensinou. Não é o muito falar, e sim a nossa total confiança no caráter do Pai. Não se preocupe se ainda não ora como convém. Está lá em Romanos capítulo 8, verso 26, que diz assim: o Espírito intercede por nós. Ele conserta as nossas palavras. Ele coloca as palavras, ele muitas das vezes ele coloca a palavra em relação àquilo de que necessitamos orar. Não deixe de orar, pois precisamos crer no relacionamento com o Pai. Não podemos parar de orar, não sei orar, não sei dirigir as palavras certas, mas Ele, o Espírito de Deus, Ele te orienta na oração. Oração eficaz. O que é uma oração eficaz? É uma oração com fé, crendo no Senhor Jesus. Jesus orientou quanto à maneira correta de orar, com o princípio de que seremos respondidos. Ou seja, temos que ter na nossa oração certeza e convicção de que Deus, Ele atentou para a nossa oração e de que nós seremos atendidos segundo a vontade de Deus. Oração com o coração limpo. Esse é um dos aspectos que Jesus, em sua palavra, ele ensina. Nós vemos a palavra de Deus ensinar isso num contexto geral, ali em Salmos, quando Deus, ali é ensinado em Salmos, que Deus não atenta para o homem a qual tem prazer a iniquidade. A iniquidade, o pecado, ou seja, algo que é contrário a Deus, se tornou normal em sua vida. Deus ouve, mas não responde. Interessante, eu queria bem separar aí, explicar bem, que ouvir, todo mundo ouve. Olha que interessante, eu posso ouvir um barulho que está acontecendo ao meu redor, uma porta bater, algo cair, um ventilador, o barulho dele, mas da atenção é diferente. Deus ouve tudo, porém a atenção ele só dá àquele que consegue preencher alguns requisitos, e um dos principais é não viver uma vida de satisfação com o pecado. Ou seja, escutar. Para que Deus nos escute, nós temos que estar com o coração limpo e não de conformidade com o pecado. Orar com fé. Precisamos crer. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Tiago capítulo 1, versículo 6. Não pode ter dúvida nas suas orações. Você não pode duvidar, ter incertezas para quem você está dirigindo o seu pedido, pois essa pessoa ela está te ouvindo. Se você verdadeiramente tem um coração sincero diante do Senhor Jesus, limpo, como eu falei anteriormente, Ele irá ouvir, não tenha dúvida. Orar segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Romanos capítulo 12, versículo 2. Ela tem a sua prioridade, ela tem um formato em que Cristo, Deus, o Pai, Cristo, ele é glorificado através da sua vida, através daquilo que Deus te concede. Ou seja, ela é boa, ela não vem para te fazer mal, ela não vem para me fazer mal, ao contrário, ela vem para nos tornar mais abençoados em Deus, mais firmes, mais convictos de que Deus verdadeiramente cuida de nós. Quando Jesus falava como orar, ele se referia à ordem pela qual pedimos as coisas. Repare a ordem. Olha só, repara que quando ele nos ensina, ele mostra ali quais são as ordens, a forma de nos aproximarmos diante de Deus. Repare que ele fala aqui, em primeiro lugar ele fala, falou do nome de Deus, ele adorou a Deus. Segundo, ele falou que
deveria ser feita a vontade de Deus e não a minha vontade, pois a dele é perfeita. Depois disso, o que aconteceu? Veio as nossas necessidades. Dai-nos, ou seja, dai-nos daquilo que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, os nossos pecados, aquilo que cometemos, aqueles erros que cometemos, que Deus reprova. Induza-nos, livra-nos. Então você vê uma ordem da oração. E nessa ordem, a segunda é o quê? A vontade de Deus. Nunca a nossa vontade. Orar com perseverança. Sem ser inconstantes, irmãos. Nós temos que ser perseverantes em oração. O dever de orar sempre e nunca esmorecer, como Jesus falou em Lucas capítulo 18, versículo 1. Pois sabemos que, revestido do poder e mantendo-nos perseverantes, vencemos. Romanos capítulo 8, versículo 37. Ou seja, nós temos que persistir e estar na presença do Senhor Jesus, sempre buscando ao Pai e crendo que essa nossa persistência, essa nossa dependência e reconhecimento de que só dele virá o que precisamos, isso fará com que ele escute nossas orações. Não fará, ele já está escutando, ele escuta, entende e nos responde. Perseverança e ser constante em oração na presença de Cristo Jesus. Então, secreta. Embora existam muitas formas, Jesus recomendou a oração privativa, ou seja, no âmbito do seu lar. Esse caráter secreto, ele trabalha, como eu venho falando e dito na lição anterior, ele trabalha o relacionamento. É interessante que quando nós estudamos a Trindade, nós falamos de pessoas, ou seja, Deus, Cristo, o Espírito, uma pessoa. E uma pessoa, ela gosta do relacionamento com seus amigos, com a sua família, com as pessoas que estão próximas. E nós somos filhos de Deus. Então nós temos que trabalhar esse relacionamento, assim como temos relacionamento com nosso pai, nossa mãe, nossos filhos e nossa esposa. Temos que ter um relacionamento íntimo. E esse relacionamento íntimo acontece muitas das vezes quando nós buscamos ele secretamente. Ou seja, queremos uma intimidade com Deus. É uma excelente ferramenta contra a vaidade. Nós vemos ali em Lucas capítulo 18, do verso 9 ao 14, a parábola do fariseu e do publicano. Ou seja, o fariseu, ele se envaidecia do seu estado diante de Deus. E já o publicano reconhecia sua necessidade de Deus. Ou seja, ele reconhecia suas falhas e reconhecia que precisava verdadeiramente de Deus. Interessante que quando a gente fala de vaidade, eu lembro aqui sobre pessoas pensarem ser mais espiritual que alguém. Você não é mais espiritual que ninguém, sinto muito te dizer, pois nós somos todos falhos e pecadores, porém pecadores regenerados, mas pecadores e totalmente necessitados da presença de Cristo Jesus em nossa vida, da presença dele, do Espírito em nossa vida, para que haja todo dia que ele aconteça o processo da santificação. Então o que acontece? A oração em secreto, você não expõe, você não quer mostrar que você, poxa, eu sou um camarada que busca, ou eu sou a pessoa que busca, que ora muito, ninguém tem nada o que falar de mim. Não, nós não somos mais santos que ninguém. Antes precisamos sempre da presença do Espírito em nós, para que Cristo cresça e nós diminuamos. Conversa franca. Isso é a oração, eu tenho uma conversa franca. Como eu havia dito sobre o relacionamento, a intimidade. E isso nos proporciona, nos abre caminho para uma conversa franca com Deus. Ou seja, oração não é discurso. Você não tem que discursar, ensaiar falas, jargões ou alguma coisa que você vai direcionar a Deus, decorar para ter frases ou palavreados bonitos. Não é isso.
Ou seja, a oração é uma conversa. É como eu estou fazendo aqui. Eu estou me dirigindo aos irmãos em uma conversa franca sobre a lição da nossa revista. Ou seja, algo simples que acontece espontâneo em nossa vida. É uma exposição humilde de nossas necessidades. Não se preocupe com o muito falar, pois não é o muito falar que talvez você encontre resposta. Nem com frases de efeito, como eu acabei de dizer antes. Não coloque Deus contra a parede com orações altivas. Temos que ter cuidado com isso, porque não devemos nos apresentar a Deus em arrogância, achar que Ele tem um dever ou que deve fazer algo por mim porque eu mereço. Como falado do fariseu, como eu citei do fariseu acima, em Lucas capítulo 18. Ou seja, não é com arrogância, e sim com humildade, reconhecendo o senhorio de Deus, de Cristo sobre sua vida. Oração, o fator tempo. Fator tempo. O Senhor se importa com a qualidade das orações, ou seja, Ele se importa com a qualidade das orações. Pode-se orar durante horas e sem nenhuma sinceridade. Ou seja, eu posso orar muito, mas se em nenhum momento eu quis estar ali na presença do Senhor em sinceridade para com Ele, essa oração é perca de tempo, irmãos. Por isso que Ele se importa com a qualidade das nossas orações. Ele se importa do seu estado, de que forma você está na presença dEle. O que importa é o encontro alegre com o Senhor, onde a amizade tem sinceridade. Eu vou até citar alguns versículos aqui, que está em Provérbios capítulo 17, versículo 17, João 15, 15, ou seja, amizade e relacionamento. Orar como estilo de vida. Corresponde o modelo de oração que Jesus ensinou com a vida que Ele viveu. Ou seja, é a praticidade do Evangelho, é o estilo de vida. Nós vivemos para Cristo, nós vivemos Cristo através do Espírito. Ou seja, como estilo de vida? Persistência na oração. Nos ensinos de Jesus, em Lucas capítulo 11, versículo 9, a oração modelo é reforçada pela ideia de persistência que devemos ter em orar. Persistência está sempre orando. Olha só, vamos observar aqui, Lucas capítulo 11, versículo... Abre sua Bíblia aí também. Acompanhe comigo aí. Lucas capítulo 11, versículo 11, verso 9. Está escrito assim. E eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Ou seja, é na questão da persistência. Nós temos que estar sempre orando, nós temos inúmeras coisas que temos que pôr aos pés do Senhor Jesus para que Ele nos ajude. A princípio, a vencermos todos os dias os problemas que aparecem em nossa frente, coisas que precisamos resolver, a perseverança de estarmos em sua casa, coisas acontecem que pode nos distanciar da presença do Senhor Jesus. Então, ou seja, pedimos por pessoas que queremos que Deus faça algo naquela vida, oramos porque queremos sentir a presença do Senhor Jesus em nossa vida, queremos ser batizados pelo Espírito Santo. Então, que persistência. Nós sempre teremos motivo para orar. Deixe a doutrina do triunfalismo, como eu falei antes, de lado, irmãos. Esquece essa doutrina do triunfalismo. Deus determinou que tem que ser. Não. Ele vai fazer segundo a vontade dele sobre nossas vidas. Tire essa arrogância da sua vida. Se apresente a Deus em humildade e oração. Não abandone o Evangelho em situações de aparente silêncio divino. Às vezes a bênção está mais próxima do que imaginamos e resolvemos parar de orar, desistir. Nunca faça isso. Deus tem 3 maneiras de responder às orações: não, sim e espere. Não, porque não pode ser benéfico.
não seja benéfico sobre nossas vidas. Sim, quando é algo que não irá nos distanciar, mas se nos mantermos mais próximos de Deus e o nome dele ser glorificado sobre nossa vida. E espere, porque ainda não é o momento, você ainda não está pronto para aquela determinada situação, para aquilo que Deus irá entregar em suas mãos. Ou seja, estilo de vida. Os cristãos que descobrem o prazer de orar não veem mais oração como um dever. A oração torna-se algo natural, assim como respirar. Ou seja, eu sei que muitos já passaram por esse problema de, às vezes, não dar devida importância à oração. Achar ali sacrificante estar na presença do Senhor Jesus. Não, irmãos. Torne isso algo normal sobre sua vida, normal. Como o respirar, como eu acabei de falar. Como respirar, como tudo aquilo que você faz no cotidiano, aquelas necessidades que você tem. A oração, ela é mais uma necessidade. Tá, mas agora você faz por prazer, você faz porque você sabe que você é conduzido por Cristo Jesus através do Espírito em sua vida. Nós somos conduzidos por Ele. E nós temos prazer, alegria de estar em sua presença. Ou seja, não faça nada forçado, faça por amor, por alegria. Torne normal sobre sua vida servir ao Senhor Jesus. Nós temos, eu gosto de citar o exemplo de Daniel também. Daniel, um homem que orava ao Senhor. Ele abria sua janela e se voltava para o Oriente, se eu não me engano. Eu vou dar uma olhadinha aqui agora. Daniel, abram aí, Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10. Está escrito assim. Glórias a Deus. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em casa. Aí abre um parêntese, né? Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, fecha parênteses. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Ou seja, era algo normal. Ele sabia que ele estava vivo e que ele era vitorioso o tempo inteiro por causa da presença de Deus na vida dele. E porque ele buscava esse relacionamento. Ele entendia que Deus guardava ele. E ele transformou o hábito de orar algo normal na sua vida. E nada ia impedir dele orar. Nem mesmo um decreto que pediram que o rei fizesse para tentar contra a vida dele. Ou seja, meus irmãos, todos os livramentos, ele sabia que ele estava vivo até ali e que ia perseverar mais por causa da oração. Jesus o tempo inteiro orou, orava pela noite inteira, ele entrava orando, de madrugada, se retirava só para orar, porque ele sabia que a vitória, a base da vitória, nós temos que entender isso, claro, Cristo Jesus e por meio do relacionamento através das nossas orações. 30 segundos, meia hora, 10 minutos, não sei. Mas o que importa é que você ore. Ou seja, viva uma vida de oração. Nossa vida deve ser uma oração. Adoração. Ou seja, olha só o que você vê na oração. Adoração, relacionamento e dependência de Deus. A oração, ela mostra esse vínculo, ela nos prende a Deus através do seu Santo Espírito. Aí eu resumo agora, quero dar uma breve lida na verdade prática, que diz assim: aprender com Jesus é sempre a melhor forma de crescer na fé. Experimente orar como parte de sua vida. Faça isto reservadamente, sempre que possível, e conserve a oração enquanto trabalha e estuda. Faça da oração o seu estilo de vida. Tudo será melhor. Doravante. Graças a Deus, Senhor Jesus, agradecemos por esse momento ao qual o Senhor nos deste aqui, Senhor Jesus, de estudo da sua palavra. Pai, que venhamos guardar em nosso coração e venhamos ter o prazer de sempre estar te buscando em oração. Isso é que eu te peço em nome de Jesus. Amém.
Até a próxima, presidente.